Agora estaremos lendo o capítulo 10, versículo 1, que nos diz assim: Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Nós vamos falar sobre a origem das nações. Anteriormente, fazendo uso de Gênesis 9:19, mencionamos os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nesse versículo se afirma que através deles toda a terra foi povoada. A Bíblia, ela dá essa tonicidade para ratificar que a humanidade veio de um só tronco, não de diversas raças, mas de um só Deus fez toda a humanidade. Conforme o próprio apóstolo São Paulo, ele prega isso em Atos 17. Quando você lê esse texto bíblico, está claro, segundo as palavras de Paulo, que de um só Deus fez todos os povos. Discurso que o apóstolo São Paulo, pregando em Atenas, deixa claramente explicando que Deus fez o homem de um só. Está aí em Atos 17, 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então, todos vieram de Deus. Verso 26 confirma melhor. E de um só fez toda a geração dos homens. Olha, de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação. Deve-se levar em consideração que nem todas as nações estão presentes nesse capítulo 10 do livro de Gênesis, mas as que aparecem representam esse todo, o que fica claro que todos os povos da terra vieram de um só tronco e de um só Deus. Nós sabemos que, anteriormente, alguns nomes eram individuais, mas posteriormente eles passaram a representar um grupo ou povos, como aconteceu com Israel. Israel vem claramente do nome Jacó, mas Jacó é um indivíduo. Posteriormente, esse nome passa a ser visto como um povo, como aconteceu também com Moabe e outros povos existentes na face da terra. Podemos dizer que esses indivíduos, que os nomes aparecem aqui nesse capítulo 10 de Gênesis, deram origem ao seu povo. Isso pode ser comprovado da seguinte forma: pelo plural, conforme nós podemos ler Gênesis 10, versículo 13, olha o que nos diz: E Misraim gerou a Ludim, e a Anamim, e a Leabim, e a Naphtuim. Então você sabe aí também o versículo 14, diz assim: E a Patrussim, e a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. Então você tem aqui o plural. Esse plural ele passa a representar povos que na verdade originam-se de um. Mas também o outro argumento é o nome das cidades. Era comum esses indivíduos colocarem seus nomes nas cidades que fundavam. Nós podemos ver isso aí em Gênesis no capítulo 10, olha o versículo 10. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Ainda podemos ler também o versículo 15. E a Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. Então, vários indivíduos colocavam os seus nomes nas cidades que fundavam. Mas nós temos também um aspecto adjetival. Olha o que diz o versículo 16. E ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Girgazeu. Também versículo 18. E ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Então, você percebe que tudo começa com um indivíduo ou indivíduos, nomes pessoais, e que esses nomes pessoais vão dando origem a famílias, essas famílias vão formando povos, e aí você tem a pluralidade de nomes, você tem nome de cidades, e você tem um aspecto adjetival que confirma tais argumentos que estamos apresentando aqui. Mas que, na verdade, fica certo e fica provado que todos vieram de um só
tronco, todos vieram de uma só formação, todos vieram de um só Deus. É isso que a Bíblia prova para nós. Note que pela narrativa de Gênesis, o autor começa fazendo menção de Jafé e de Cão. Depois é que ele procura destacar isoladamente a Sem. Isto porque sua ênfase é sobre a promessa de Deus que recai sobre a sua vida. Então, quando nós lemos Gênesis 10, começa dizendo: estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Olha o versículo 2. Os filhos de Jafé são Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. Então perceba que, como já falei, esse texto ele faz menção de Jafé, de Cão, e depois é que ele vai tratar especificamente de Sem. Por quê? Porque Sem é aquele que, na verdade, tem um relacionamento especial com Deus. Observe o que diz Gênesis 11, versículo 10, tratando de Sem. Diz assim: e viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. Então perceba que, de modo isolado, o autor, também de modo próprio e específico, ele vai isolar Sem, porque ele quer dar ênfase a esse personagem devido à promessa de Deus que há na sua vida. Nos 3 filhos de Noé, temos a representação das famílias dos povos da terra. É isso que na próxima mensagem nós iremos abordar, mostrando que a origem das nações vem desses 3 personagens, filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E aí você tem Jafé, que vive debaixo da sombra de Sem, e Sem é aquele que, na verdade, tem a bênção de Deus, a bênção da promessa, que, na verdade, vai recair posteriormente em Abraão, até que chegue em Jesus Cristo, o Filho de Deus. O certo é que quando você lê esse capítulo 10 de Gênesis, tratando sobre as nações, as origens, como as nações foram formadas, nós temos aqui preliminares que procuram apresentar a formação de todas as nações da terra, conforme hoje consta no mundo todo e que confirma a palavra de Deus, que de um só todos foram formados. Ou seja, tudo vem de Adão, depois passa para Noé, depois passa para os seus filhos. E a palavra de Deus é confirmada desta forma. Creia nela, coloque ela no seu coração, que Deus os abençoe para sempre. Amém.